Queridos amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos e, antes da prece inicial, peço que me acompanhem na leitura do livro Pão Nosso. Pensa um pouco. As obras que faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos instintos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, que é a espiritual, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos, ou seja, pelos títulos, pelo que foi feito na Terra. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um, a cada um segundo as suas obras. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhes as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo. Viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos. Comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Ou seja, temos que florescer onde estamos plantados. Rubem, prece inicial. Você está sem áudio, Rubem. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que, encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz,
aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós. Assim seja. Obrigado, Rubem. Que vamos ler, meninas? Rosinha? Oi, posso falar? Eu peguei aqui o Evangelho, página 226, desprendimento dos bens terrenos. Desprendimento dos bens terrenos. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar, desassombradamente, pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, somente pela união sincera e fraternal. Entre os espíritos desencarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem, que por meio do trabalho honrado e assíduo ganhou uma fortuna. Mas, dessa situação muito natural, que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que espera a separa da prodigalidade exagerada a sórdida avareza. Dois vícios entre os quais Deus coloca a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação para o pobre receber sem baixeza. Então, se nós imaginarmos um pêndulo, né? E no meio está a caridade. Entre a prodigalidade exagerada, que é aquela pessoa que se desfaz dos seus bens sem qualquer reserva, e do outro lado está a sorte da avareza. Então, devemos ter em mente aquele ensinamento de Aristóteles, se não me falha a memória, que a virtude está no meio, mas é a média justa. Quer a fortuna nos tenha vindo de vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários, não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou. Tende de lhes restituir, e ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. E muitas vezes, acredito que a maioria de nós tem o suficiente e tem supérfluo, mas muitas vezes nós reclamamos que temos pouco supérfluo. Então, veja a distância que estamos, né? E aqui diz no texto, ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. E quantas vezes nós não só não distribuímos o nosso supérfluo, como ainda reclamamos que temos pouco do supérfluo. E quando eu falo isso, eu falo primeiro para mim, porque eu sei que
essa frase aqui é um tapinha no rosto, né? Para eu pensar sobre isso. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia, por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe restituir escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é um amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são, tanto quanto ele, seus filhos. Aqui uma outra colocação é que um dos papéis da pessoa que tem mais dinheiro também não é só distribuir para os pobres, né? Formar uma fila de pessoas indigentes na sua porta e distribuindo cesta básica. Acredito que também não seja só isso. É criar emprego, né? Então, aquela pessoa que tem uma fábrica, tem uma indústria, que dá emprego para um monte de gente, né? Então, ela está transformando a riqueza em oportunidade para os outros. Agora, se ela abusa disso, se ela esfola os funcionários, né? Se ela, se ela vai para o viés da ganância, ela vai pagar por isso. Ardente e desvairada cobiça. Despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensaste quando vos deixais apegarem moderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Olvidais que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Então, dispensadores inteligentes. Fazer com que a riqueza ela reverta para outras pessoas. Então, é por isso que eu não quero ganhar na Mega Sena, nem na Mega Sena da virada, porque, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se me vem uma grande soma de dinheiro, ela não pode ficar parada numa conta de um banco. Eu tenho que tentar fazer alguma coisa com aquilo para produzir bem-estar, né? Lembrando daquela frase que o mal é o bem só para mim. Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, rasga o véu sobre o que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo que vos favorecera e que neste momento enverga diante de vós a toga de juízo. Ou seja, por mais milionário, bilionário que seja a pessoa, né? Um dia a morte o colherá. E a morte é um dos nossos niveladores. Niveladores, porque nos iguala a todos. Todos nós, pelo menos o nosso corpo, irá morrer, né? Todos nós sofremos dores e todos nós temos o mesmo tempo, né? Falo das 24 horas. A diferença é que uns vão ter mais dias a viver do que outros, mas a todos nós, o Pai Celestial nos dá as mesmas oportunidades. Em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtudes, o que as mais às vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência, no que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade, o que não é senão prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro, para dizer e deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria, é muito justo e paternal, convenho.
e ninguém poderá censurar, mas será sempre que o único móvel a que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenos? Admitamos, no entanto, que seja o amor paternal o único móvel que o guie. Será isso um motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Né? Aquela parte que Jesus, né, é chamado, né, que sua mãe estava, seus irmãos estavam do lado de fora, e daí ele fala, mas quem é minha mãe? Quem é o meu irmão? Né? Todos são irmãos de Jesus, todos são nossos irmãos. Quando já ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos, por lhes ficar um pouco, por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo, endurecer-lhes os corações e até fomentar brigas, né? Porque nós sabemos que muitas vezes quando os pais se vão, os filhos entram em guerra por causa da herança, né? Não será estimular neles o amor ao próximo? Pais e mães, laborais em grande erro se credes que deste modo granjeais maior afeição de vossos filhos, estimando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo para com vós mesmos. A um homem que muito haja trabalhado e com seu suor de seu rosto acumulou bens, é comum ouvir dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratica a caridade dentro das suas possibilidades, sem querer ganhar na Mega Sena para ajudar os outros. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, maior será o seu merecimento do que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Ou seja, ele ganha o dinheiro com o suor dele e ele faz a distribuição segundo as suas possibilidades. Mas também se esse homem que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta e impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro, pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. Ou seja, né, se eu sinto as dores da miséria e depois eu consigo acumular grande fortuna, se eu empedro o meu coração, né, à miséria alheia, se eu não ajudo ninguém, eu sou muito mais culpado, né, do que aquele que né, a fortuna vem de mão beijada, nunca passou nenhuma dificuldade e mesmo assim é avaro, né? Comentários? Sim, Fred, nós temos que procurar criar nossos filhos, né? E a todos que são ao nosso derredor, um equilíbrio, né? Ensinar, né, a buscar, né, de forma lícita, né, com o suor do rosto, os seus objetivos, né? Nós só vamos alcançá-los se a gente nos focarmos, né, nesse, em todas as etapas, né, que temos que suplantar. E eu creio o seguinte, que realmente a pessoa afortunada, ela tem muito mais responsabilidades que os de menores condições sociais. Isso é uma coisa muito evidente, né? Pelo próprio assunto que foi abordado aí. Se ele detém aí uma fortuna extraordinária, ele tem que empenhá-la, ele tem que usá-la para gerar empregos, gerar satisfação na sociedade, né?
respeitar os seus trabalhadores, né? Os seus fornecedores, ser uma pessoa altruísta, né? Mas o que nós vemos no capitalismo selvagem que impera aí o mundo ocidental, né? É a ganância desmedida, o egoísmo inquestionável. Mas o que nós podemos fazer? É o mundo que nós vivemos, né? E com isso vamos caminhando. E o pior é que nós temos que ensinar nossos filhos a ter um certo grau de malícia, de esperteza, para conviver com esses seres aí desvirtuados, né, meus irmãos? Toda leitura aí me fez lembrar do ensinamento de Voltaire, né, um filósofo francês, uma abordagem que ele fez sobre o trabalho. Ele fala que o trabalho pode ser um grande benefício para o homem, pois pode livrá-lo de três grandes males: o tédio, o vício e a fome. Obrigado. Obrigado, Rubem. Depois coloca no grupo lá essa frase. Eu gostei, eu vou anotar. Pessoal, alguém mais gostaria de falar alguma coisa antes de passarmos para as vibrações? Não, obrigada. Bom, vamos então nos conectar a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome dele. E aqui ele está, representado pelos nossos amigos espirituais que estão na casa de cada um de nós. Vamos vibrar pelos nossos irmãos mais desafortunados, que estão em mais sofrimentos, inicialmente os nossos irmãos desencarnados e principalmente aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Verena, a Gabriele, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que esses nossos irmãos sejam amparados. Vivemos ainda pelos nossos irmãos encarnados que estão com a ideação suicida. Que todos eles possam ser amparados e principalmente os seus obsessores. E que agora cada um de nós possa vibrar pelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento. Que todas essas pessoas que vieram ao nosso pensamento sejam auxiliadas. E agora, que possamos vibrar por todas as autoridades, por todos os líderes mundiais, que todas essas pessoas que detêm o poder na Terra sejam tocadas pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos ainda pelos centros espíritas, pelos templos, seitas e igrejas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. Que todas essas instituições e pessoas anônimas que fazem o bem sejam também amparadas. E que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do amparo material, espiritual e moral. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos superar com coragem as nossas dificuldades, cumprindo as nossas obrigações, fazendo a nossa pequena parte na cocriação, na construção de um mundo em regeneração, que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Carol, Péssima Ricari, Camila e Rubem, pode ser?
Emerson, você faz, por favor? Ok, eu faço aqui então. Kokobi de Sogen Genji Kaita Kamaharani Kamotamai Moidemasu Kamorogi Kamoromi no Michikara Mochite Banseito Hitonomi Oyakamu Amatsu Suno Mahikari o Mikami Harahidono Kamutachi Moromono Sakagoto Tamai no Chuchumiki Garuba Mahikari Mote Arahiki Ome Misugi Tamaite Kamino Kono Chikarai Omigarase Tamai Tomo Sukotono Yoshio Kashikomi Momausu, Miyoyamoto Su Mahikari Mikami Mamori Tamae Sakiai Tamae, Miyoyamoto Su Mahikari Mikami Mamori Tamae Sakiai Tamae, Kanagara Tamae Hichihamase, Kanagara Tamae Hichihamase. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Boa noite. Amém. Boa noite. Deus abençoe a todos. Noite. Obrigado. Boa noite.